Campinas também chove nesse momento, está muito calor. Nós vamos saber com a Karina Botião. Karina, boa tarde para você. Como é que está o clima, a temperatura em Campinas? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que acompanham a segunda edição do Tempo e Dinheiro. Não está muito diferente de São Paulo nem do resto do estado não, Sérgio. Tempo bastante abafado desde o início da manhã. Choveu bastante já na noite de ontem. Tem chovido durante todas as noites aí. Da meia-noite cai aquele chuvão, amanhece abafado e agora o tempo está bem nublado, 27 graus, mas bastante abafado mesmo e a qualquer momento pode cair aquela chuva. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a chuva em Campinas, o balanço aí que o CEPAGRE fez do acumulado de janeiro. Antes, uma manchete do Clima Tempo, falando justamente aí como é que a gente começa esse mês de fevereiro. Olha só, temperaturas acima da média marcam o mês de fevereiro, que promete ser um mês extremamente quente em grande parte do Brasil, de norte a sul. Diferente de janeiro só, fevereiro tende a ser mais ensolarado, com tempo mais abafado, mas ainda com bastante temporal. E aí que saiu o balanço das chuvas em Campinas, né, do acumulado do mês de janeiro. A gente tem a manchete aí do Correio Popular, vamos acompanhar. Chuvas de janeiro foram as mais volumosas em 12 anos. Foi um acumulado de 381 milímetros de chuva e é o maior índice para o mês em 12 anos e o quarto maior em 39 anos. Essa informação aí foi do CEPAGRE. Inclusive, as chuvas foram tantas, né, que a gente teve aí até 2 vítimas fatais na cidade. Não choveu pouco só aqui não, choveu bastante também em Furnas. O vídeo que a gente tem agora de Carmo do Rio Claro, pessoal lá estava acostumado com a represa, sempre num nível menor, e aí acharam que não fosse chover tanto assim. Choveu, plantaram um café no limite ali da represa, e olha só o que aconteceu. Acompanha no vídeo. Olha aí, café dentro da água. Olha lá, tudo dentro da água. Vendo? Ó, que judiação. Tá carregadinho os pés, que beleza. Nossa, gente, que engraçado, olha aí. O pessoal vai perder mais de 200 sacos de café dentro da água. Olha lá. Nossa. Quem diria, né? Ninguém esperava também que fosse encher desse tanto. Todo mundo se surpreendeu porque fazia 12 anos que a represa de Furnas não enchia até o limite máximo. Encheu e aí perderam a plantação de café. A gente vai falar de política agora, notícia da agência Senado. Vamos lá? Rodrigo Pacheco vence a eleição e continuará no comando do Senado. Tá aí a manchete do Senado Notícias. Ele foi eleito com 49 votos, ficando à frente aí do Rogério Marinho, do PL, que teve apoio de outros 32 parlamentares. Sobre as consequências dessa votação, sobre política e outros assuntos, o jornalista João Batista Olive, no Primeira Edição, conversou com o Nilson Leitão, que é presidente do IPA, Instituto Pensar Agro, que reúne aí várias entidades do agro, do país todo, tem sede em Brasília. Falaram sobre vários assuntos e a gente separou um trecho para você que não acompanhou a Primeira Edição sobre a questão do direito à propriedade. A gente vai acompanhar agora o que disse o presidente do Instituto Pensar Agro. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque nesse instante a gente está vendo aí, está ouvindo, estão pipocando aí notícias novamente de invasões de terra, uma coisa que a gente passamos 4 anos sem esse sofrimento. Então, assim, eu acho que a questão do direito à propriedade que está na Constituição é importante a gente discutir nesse momento. Como é que a UIPA vê essas ameaças de invasão às propriedades? Bom, João, um dos últimos projetos que eu apresentei ainda como deputado foi tornar crime inafiançável a invasão de terra no Brasil. É crime inafiançável, na minha opinião, passou na comissão, está ainda tramitando, eu deixei de ser deputado, mas isso aí é um ponto que deveria parar de ser discutido, deveria estar ainda na pauta de qualquer governo, seja de direita, de esquerda, de centro. A invasão de terra é uma coisa violenta, invasão de propriedade, né? Invasão do Congresso, é a mesma coisa.
Então, não queira separar, não. Invasão é invasão. Você tem um trâmite, você tem política de Estado para isso, você tem formas de buscar isso de forma legal, né, serena. O que você não pode é tomar na mão grande quem produz. Tomar nada de quem produz. Isso não é justo com nenhum lado. Isso não é questão partidária, não é questão ideológica. Isso é uma questão de segurança jurídica para todos os lados. Isso é uma questão de desenvolvimento organizado para um país e também de facilitar, de transmitir para o nosso investidor, que nós precisamos de investimento internacional no Brasil para continuar crescendo, gerar emprego, para poder dizer a ele que o Brasil é um país moderno, organizado e seguro para se investir. A evasão de terra tem que ser combatido pela polícia, tem que ser combatido, não pode ser aceito por qualquer governo, seja lá quem for, né? Então eu acredito muito. O atual ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, eu disputei a eleição do Senado com ele, eu perdi a eleição para ele, mas eu tenho muita esperança, expectativa da sua firmeza no Ministério da Agricultura nesse sentido. Se tem alguma ala do governo que pensa que invadir terra é o caminho para melhorar o Brasil, então o ministro da Agricultura tem que se posicionar e com certeza vai se posicionar contra isso, assim como toda a estrutura do próprio governo tem que se posicionar, Ministério da Justiça e assim por diante. É crime. Quem invade terra é criminoso. Não tem outra forma de tratar isso. Olha, a entrevista completa do Nilson Leitão do Primeira Edição, você pode acompanhar no site oficial do Tempo e Dinheiro. Eu volto com mais notícias amanhã, Sérgio. Uma boa tarde para você e boa tarde a você que está nos acompanhando. Boa tarde. Na verdade, o próprio professor Paulo Moura, com essa nova composição do Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, mostra que o presidente Lula vai ter muita dificuldade em aprovar seus projetos por lá, porque a maioria é conservadora e demonstrou exatamente que não vai facilitar muito aquilo que o novo governo quer fazer de qualquer jeito, né? Isso foi comentado, inclusive, pelo próprio professor Paulo Moura. Agora, só para poder finalizar contigo, né, que judiação, né? Que pena, né? Na verdade, é o termo mais correto daqueles cafezais lá, né? Na beira da represa de Furnas, né? Todos eles ali, os pés carregados, praticamente inundados numa área de represa, né? Que ninguém imaginava que fosse subir tanto na represa de Furnas, né? Realmente uma cena fantástica no sentido de surpreendente. Mas é isso. Karina, obrigado pela tua participação. Até amanhã, hein? Obrigada eu, Sérgio. Até amanhã.